Pensa bem, não é sobre mudar quem você é, mas sobre trazer o seu melhor para cada cena da vida. Descobrindo a arte de se moldar a situação sem perder a autenticidade. Parece filosófico, né? Mas é muito simples. Hoje vamos falar sobre um assunto pouco comentado, mas de enorme importância. Você já ouviu falar algo sobre contexto? Contexto nada mais é do que se comportar de acordo com a sua atual situação de vida. Ou seja, se você hoje já encontra-se no patamar evolutivo de crescimento, então o seu dia a dia deve se enquadrar exatamente nisso. Nem para mais e nem para menos. Caso você ainda não conseguiu prosperar financeiramente, que é o exemplo que estamos dando aqui, tá tudo bem, tá tudo certo, só que não é hora de ter aquele carrão, aquela mansão, comprar, alugar. De ostentar por ostentar. Antes você deve acumular. E é exatamente isso que as pessoas não entendem. Esse assunto vai muito além do que se comportar de acordo com a situação, afinal. O mesmo conselho que alavanca uma empresa pode quebrar a outra empresa. O mesmo conselho que alavanca um empreendedor pode falir o outro empreendedor. Porque se você não se encaixar no contexto, aquilo fica desproporcional. O que poderia ser um benefício, por exemplo, poderá até agravar a situação. A sacada é essa. Veja bem, anota. Tem um negócio chamado time. E esse time, esse tempo, deve ser respeitado a qualquer custo. O contexto ele é criado por você e ele tem que ser 100% intencional. Só que se você não entender isso, todas as coisas que saírem desse contexto, uma hora ou outra vai dar problema para você. Vai dar problema na forma que você se vê, vai dar problema na forma com que as outras pessoas te veem, vai dar problema no seu bolso também. E por consequência, você vai ter uma quebra de confiança na sua imagem. E a imagem? A imagem é tudo que você tem. Cuide muito bem dela. Particularmente, até esse assunto ser apresentado para mim, eu sofri com isso. Confesso. Épocas adquirindo coisas que eu ainda não poderia adquirir. Épocas não adquirindo nada, sendo que poderia adquirir bens de forma bem tranquila. Por quê? Porque quando jovem eu já financiei praticamente 100% de automóvel, que mais pra frente me custou o dobro. Faz parte, tá? Diz aí, você também já passou por isso? Normalmente os jovens querem aquele carrão e fazem isso, sem dinheiro. E atualmente, pensando na acumulação, eu estava tão focado nisso que até a pé eu tinha ficado apenas para reinvestir praticamente 95% do que eu percebia, tudo em ativo. A minha regra sempre foi essa, que para construir um patrimônio, para acumular um patrimônio, passivos não poderiam de forma alguma, passar de 10% sobre o meu patrimônio líquido. E essa regra simplesmente contribuiu e muito para que eu acelerasse rapidamente o meu capital. Eu coloquei 100% em prática o que o livro Pai Rico e Pai Pobre me ensinou. E deu certo. Se você ainda não leu esse livro, por favor, né? Em Que Mundo Tu Vive? É o livro mais básico de finanças do mundo. Eu sempre soube exatamente todos os custos de manter um automóvel, por exemplo, IPVA, combustível, manutenção, seguro, risco de ruína, né? Enfim, tudo que gira de negativo no meu bolso em obter um veículo. Mas aí que tá o pulo do gato. Depois daquele financiamento que eu falei aqui nesse vídeo, passei a tratar todo o veículo como passivo, mas jamais pensei em tornar esse passivo em um ativo. Que é engraçado. Mas como assim, Fê? Explica mais. Olha só. Um veículo é um passivo, ok? Mas é um passivo
até que for utilizado para criar ativos. Por exemplo, o cálculo exato que todos os custos que eu tinha na ponta dos dedos, na ponta do lápis. Porém, o cálculo de quanto uma boa apresentação poderia me render, eu não tinha. O cálculo de quantos negócios deixei de fechar porque eu estava a pé ou com um carro, digamos, comum, esse eu não tinha feito. Quantas oportunidades deixei passar ou sequer aconteceram porque o meu contexto não estava alinhado com o que eu sou, com o que eu era. Você sabe fazer a conta certa de quanto você perde por não ter uma Land Rover, né? Ok? Agora, pela caneta, vamos ver se você é sábio o suficiente para saber fazer a conta de negócios que você não fechou porque você não tem uma Land Rover. E essa é nessa hora que a cabeça explode literalmente. Não é aparecer para os outros, mas é estar no ambiente em que você se encaixe, que faça parte da tua fase, respeitando o seu time. Onde você mora? Onde você mora hoje está dentro do seu contexto? Você é que tem que contextualizar. E a riqueza é puramente isso. A riqueza é puramente contexto. Quando você vê um rico que é brega, ele é completamente fora do contexto. Ele não consegue imprimir a imagem real do que ele está, do que está acontecendo no momento. Nós estamos na era do brand, nós estamos na era da imagem, na era das pessoas que elas desejam a lifestyle das outras. Só que daquelas que têm contexto. As que não têm contexto, não faz nenhum sentido algum seguir. Então, gostaria que você entendesse uma coisa. Faça uma tarefa sobre encaixar o seu contexto. Seu contexto é de alguém que é rico, que vai prosperar de forma absurda no mundo, na Terra, que vai ser voz ativa da sua geração. Então, você já tem que ir se posicionando, passo a passo. Lembra-se, antes de prosperar, vem a fase de acumulação, tá? Não pule etapas. Por favor, não pula. Inclusive, independente de onde esteja, tem várias coisas que você não deveria fazer para não fugir do seu contexto, seja para mais ou para menos. Imagine que você é um satélite, tá? E tudo que estiver na sua volta é o seu contexto. Você está no meio. Milionários e bilionários andam de jatos por causa de contexto. Geralmente moram em Alphaville ou vão para o exterior morar por causa de contexto. Andam com carros super esportivos por causa de contexto. Na real, o contexto ele faz parte de um campo de energia. Comece a olhar por esse lado. Um campo de energia que fica à sua volta, ao seu redor. E essas pessoas não fazem o que fazem para se mostrar, mas para vender mais e para se encaixar onde realmente devem estar, criando vínculos e novas oportunidades excelentes de negócios. Então analise o contexto ao seu redor e já coloque data para mudar aquilo que não está fazendo sentido. Se você acelerar demais, vai quebrar a cara. Se você frear demais, vai perder grandes oportunidades. Avalie constantemente aonde você está. A vida é um jogo de interesses. Isso é estranho, mas tudo é questão de interesse. Isso é bom. Se interessar por pessoas fora da curva é excelente. Pensa nisso.